Estamos começando mais um Conselhos de Classe. Eu sou Rose Costa e Simone Pina. Tá congelando, tá, Simone? Pois é. E hoje, mas vamos com força que vamos conseguir. Essa live vai sair. É assim mesmo, tecnologia faz parte, o tempo muda, a internet também muda. Então vamos lá. Hoje o tema dessa live é Tudo Começa pelo Professor. Claro que esse tema foi escolhido porque hoje, 15 de outubro, comemoramos aqui o Dia do Professor. Então, eu já queria dar os parabéns para todos os professores que, assim como nós, né, estamos lá na sala de aula, nós temos, e aqui no Brasil, uma profissão extremamente desvalorizada, mas nós sabemos do nosso valor e sabemos da nossa importância, né, na vida do outro, o quanto nós podemos impactar na vida do outro. Então, parabéns a todos os professores, parabéns pela essa missão, né, que você tem, que nós temos, por fazer a diferença, que eu acredito que isso é o mais importante. Nós fazemos a diferença. E isso precisa, eu acho que é a motivação que nos faz sair, né, todos os dias para ir para a escola, para dar aula, é porque nós sabemos que a gente pode, é através da educação que nós fazemos a diferença. Então, vamos lá. Simone, tudo bem? Oi, tudo, meu amor. Bom, porque tem horas assim, Simone, que tá travando para mim, por isso que eu vou de vez em quando te perguntar, tá me ouvindo? Que tá aparecendo aqui conexão fraca, tá girando, tá? Bom, antes de começar, de entrarmos nesse tema, eu gostaria de falar um pouco sobre a proposta do Conselhos de Classe, né? Qual é o porquê que estamos aqui. Então, vamos lá. O Conselhos de Classe é um projeto meu e da Simone, onde nós queremos ajudar gestores escolares, coordenador, orientador, diretor, né, de escola, a tornar ou ter uma equipe, né, em um semestre, uma equipe comprometida, que lhe traga resultados e o reconhecimento, né, que todo gestor deseja. Né? Qual é o gestor que não quer ter aquela equipe dos sonhos, aquela equipe comprometida, que entrega tudo nos prazos, aquela equipe que veste a camisa da escola, que topa, que está por dentro? Qual é o gestor que não quer isso, né? E além, conseguindo tudo isso, traga os resultados, né, que a escola, que você como gestor precisa, né, que a escola precisa. E ao final, depois de tanto trabalho, o reconhecimento, né, desse trabalho desenvolvido com a equipe. Então, nós, aqui do Conselhos de Classe, estamos aqui para ajudar você a conseguir essa equipe. Não é, Simone? Esse resultado, porque, na verdade, a cada encontro que a gente tiver aqui, a gente vai dar algumas dicas do método que nós criamos, né? Que é o método 3Rs. O que são esses 3Rs? São totalmente fundamentados nos 3 pilares, né? Que é o relacionamento, o resultado e o reconhecimento que você, gestor, vai ter com a sua equipe até em um semestre. Exatamente. Nós estamos aqui para ajudar você nesse processo. Bom, dito tudo isso, Simone, vamos lá começar a entrar nesse tema hoje. E eu, Simone, tenho algumas perguntas aqui para você, tá? Simone, fala aí um pouco para gente aí o que é ser professor. Então, você iniciou hoje já dando os parabéns aos professores. Eu agora, já que você me pergunta, antes de mais nada, é uma profissão
que merece, antes de qualquer coisa mesmo, o reconhecimento, os parabéns, e que bom que a gente tenha uma data que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse profissional, sobre a educação no nosso país. Então, assim, é de extrema importância a gente ter hoje essa data e a gente está aqui falando. Aí você me pergunta, o que é ser o professor? É, é um profissional, né, que está ali com pessoas, que trabalha com educação, que tem como diretriz a formação de indivíduos capazes de pertencer e atuar na construção de uma sociedade em que vive. Né? As pessoas, né, o tempo todo necessitam de referências. Inicialmente, essas referências são dadas em casa, pelos pais, mas com o passar do tempo e com o amadurecimento, essas pessoas buscam referências, buscam modelos, e para além do seu âmbito familiar. Isso é natural. E esses modelos são buscados onde? Na escola, nessa sociedade. E nesse ponto, né, é importante o professor ter essa consciência, porque ele é e tem esse poder, né? Ele é referência, ele ali na sala de aula, o poder que ele tem de ser transformador. Então ele é uma ponte para uma sociedade sensível, consciente e do seu papel, principalmente, de transformar diariamente esses alunos e essa sociedade. Simone, você falou sobre o professor ser exemplo, né? Que ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele é referência para o aluno. E quando você falou isso, me trouxe à memória que o que me fez escolher a profissão de professora foi exatamente professoras minhas da época do primário, né? Do antigo primário que a gente falava, né? Que hoje é ensino fundamental 1. Que eu tive uma professora, né, na época até se chamava Tia Daisy, que eu tinha um amor por ela, um carinho, a forma como ela tratava a turma, os alunos, com a individualidade, com o cuidado. Nossa, eu cresci depois falando que eu seria professora. Eu até perguntei para minha mãe, eu falava que eu ia ser outra coisa? Não. Eu falei que eu ia ser professora, mas muito inspirada nessa professora. E não só nela, teve outra também, a dona Roseni, são pessoas que a dona Roseni eu até encontro ainda hoje em dia, que me inspiraram a ser professora, e hoje até na minha prática eu trago muito do que elas faziam comigo na sala de aula, aquele olhar individualizado, aquele carinho. Então, realmente é o que você falou, a responsabilidade, né, de ser professor, de estar inspirando, de estar aí impactando a vida, como eu até falei anteriormente, isso assim, não tem preço, né, para gente que é professor e saber, né, que... Desculpa te cortar, mas é porque assim, a gente acaba sendo pego também por algumas falas e com o que a gente vai lembrando. A profissão, o ser professor é tão maravilhoso, tão grandioso, que inclusive faz parte do nosso imaginário desde criança. Quem de nós nunca brincou de ser professor? De botar os bonequinhos ou os amiguinhos como aluno e reproduzir em casa as falas do professor, como o nosso professor falava com a gente, ou fazia uma chamada. Eu tenho isso na minha memória. Não lembro de ter tão nova, ter escolhido essa profissão, porque eu já contei na live anterior que eu passei por outros momentos até chegar na área de educação. Mas eu tenho várias recordações de brincar de escolinha, de brincar de ser professora. Então, assim, é uma profissão que mexe muito com a gente, é uma coisa que está desde cedo no imaginário e nos relacionamentos de cada um de nós, né? Porque o professor é esse companheiro. Com a perspectiva na construção do conhecimento, assumindo o seu papel de quê? De promotor, de orientador, de mediador, de ser mediador de aprendizagem. Ele deve ser, acima de tudo, uma fonte de motivação para quem? Para esse aluno, que é o aprendiz. E quando a gente fala dos três pilares, dos 3 R's,
O professor é um dos pilares também das transformações dessa sociedade. É verdade. Tá congelando para mim aqui, tá, Simone? Às vezes eu não consegui te ouvir, mas teve uma participante aqui, a Valquíria, até colocou assim, tia Solange, né, que foi a professora dela, provavelmente, lá no ensino fundamental. E ainda falando da importância do professor, a gente está dando essa ênfase, né? Afinal, hoje é dia do professor. Ontem, Simone, eu vivi algo bem interessante. Eu estava saindo da escola, do trabalho, uma amiga minha me deu carona, ela está até aqui assistindo a live, e a filha dela, que já é do ensino médio, tem 17 anos, levando uma lembrança para a professora. E aquilo me chamou a atenção, porque, assim, ensino médio, né? Os alunos, assim, têm uma relação muito diferenciada com o professor. E a preocupação dela, ela foi até a casa dessa professora, que estava trabalhando remotamente, e para entregar a lembrança. E aquilo me marcou, porque, assim, eu, pelo menos, né, na minha época de ensino médio, eu gostava muito, eu sempre respeitei muito os meus professores, eu sempre tive admiração por eles, mas eu não tinha essa preocupação de dar lembrança. E uma aluna de 17 anos que está no último ano do ensino médio, ter esse cuidado, eu fiquei pensando, nossa, que professora é essa que ela tem, né, ou professores, que ela fez isso até com mais de um, tocou na vida dela ao ponto dela se preocupar, ter esse carinho de sair da escola, passar na casa dessa professora e tirar foto. Depois ela voltou no carro para pegar o celular que ela tinha esquecido e tirar uma foto. A gente começa, né? Mas assim, eu vejo o carinho, né? O cuidado, quanto esse professor marca desde a educação infantil ao ensino médio. Ele está impactando, porque às vezes, né, na educação infantil fica por conta só do afeto, do cuidado. Não, porque no ensino médio esse afeto ele continua, esse cuidado ele continua de outras formas, né, outra maneira, mas ele continua impactando, como você falou, a vida, né, desses alunos, dessas crianças. Bom, Simone, eu tenho mais perguntas para você. Pode eu queria, fazer. assim, posso fazer? Então vamos lá. Porque aqui a gente está falando de gestão, né, de conselhos de classe aqui, a gente é voltado para a gestão. Então eu queria te fazer uma pergunta, né? Por que tudo começa pelo professor? O que é uma gestão, né, focada no professor? Né? O que você pode, assim, uma gestão que engaja, que forma equipe, assim, uma equipe coesa, uma gestão centrada no professor. Né, como é o tema que a gente fez aqui, por quê que tudo começa por ele? Então, na verdade, antes de mais nada, quando um professor, que professor nós somos, né? Coordenação, orientação, a gente é uma questão momentânea, mas a profissão é ser professor. Então, assim, o professor que tem a experiência de sala de aula e que futuramente almeja, ou por conta mesmo de uma equipe que vê essa possibilidade nele ser um coordenador, e quando ele vai para a coordenação e tem esse olhar, né, para o professor, para a sala de aula, é diferenciado. E é muito importante, inclusive, para a prática, quando esse profissional, e às vezes acontece, é bem bacana, quando ele ainda, sendo coordenador, ou em outra instituição, em outro turno, enfim, ele consegue fazer também o papel do professor. Porque é importante a gente ter na coordenação alguém com o olhar da sala de aula, alguém que olhe para o professor. Isso é muito importante, porque às vezes você fica tão fechado dentro dos planejamentos, do dia a dia de uma escola, que você acaba sem perceber esse olhar do professor. E assim, só quem está em sala de aula, só quem consegue estar nesse relacionamento do ensinar, do aprender, das dificuldades do dia a dia, porque assim, mais que a gente hoje começou falando, parabenizando, e a gente sabe o quão gratificante é ser professor, a gente sabe que tem muitas dificuldades, principalmente na cidade e no país em que a gente vive, onde a educação é muito pouco valorizada. Então, assim, ter profissionais que fazem parte de uma gestão, de uma escola, que tem um olhar para a sala de aula, para esse professor,
é o que a gente realmente precisa. Você falando isso, não tem como, né, gente? Eu trago para logo um exemplo, uma experiência. Quando fala assim, uma gestão focada no professor, me vem muita memória assim, do gestor, assim, reconhecer esse professor, ter, às vezes, o cuidado desse professor passar, né, assim, no caminho e falar assim, nossa, aconteceu alguma coisa hoje. Eu penso que um gestor que conhece esse professor, conhece a sua equipe, ele consegue fazer leitura facial ou corporal que esse professor não está bem, né? Um simples bom dia, um boa tarde, né? Cumprimentar esse professor. Por que eu estou falando isso? Uma gestão focada no professor, porque você até falou aí que tem a importância de um orientador, de um coordenador ter passado na sala de aula. Eu trabalhei numa instituição que tinha uma gestora, né, a diretora da escola, ela passava desde o porteiro, né, e não cumprimentava ninguém. Ninguém. Só que ela era a diretora da escola. Ela não cumprimentava o porteiro, ela passava por todos os professores, auxiliares de professores, e ela não cumprimentava, ela ia direto para a sala dela. Eu achava aquilo um absurdo. Eu não me conformava com aquilo, porque nós estávamos num espaço escolar, educando, né, as crianças ali, dando um exemplo, e eu ali, a professora, fazia parte, eu era ninguém, o porteiro ali era o quê? Ninguém, era transparente, né? Então, assim, ficou claro para mim que naquela instituição o professor não era o foco daquela gestão, era como se ele estava ali para cumprir, né, bater o ponto, cumprir o trabalho dele, tchau, sabe? Então, quando você trouxe isso, assim, logo me veio à memória isso, esse cuidado que precisa ter com a equipe, com essa equipe de professores, né? Essa gestão mais focada mesmo no professor, com esse cuidado, sabe? Eu penso que isso Não, desculpe. Quando você fala que essa gestão não era só focada no professor, e quando você fala que ela não fala com ninguém, não é só no professor. Essa gestão não é focada em relacionamentos. Porque quando a gente não só enxerga o professor, como a gente não enxerga o auxiliar, ou não enxerga o porteiro, a gente não está cuidando dos relacionamentos. E assim, uma escola, além de tudo, de estar educando, é um lugar, como eu falei anteriormente, de relacionamentos. É ali onde a Cristelia vai buscar referências. Então, assim, não só pela educação, assim, é um âmbito muito maior. Então, eu vou tocar de novo nossos 3 R's, que tem lá o relacionamento. Então, assim, não é só no olhar do professor, mas nas pessoas que estão naquela escola. Porque a escola não se faz só com o professor, a escola não se faz só com alunos, a escola se faz com esse coletivo, né? Essas pessoas, é o porteiro, é quem está cuidando da nossa conservação, da limpeza, é quem vai entregar, quem vai estar na cantina. Então, é isso que a gente precisa ter como meta, o relacionamento. Ela tem que estar ali, ó, juntinho. Não tem como ser separado. Por isso que a gente vai frisar os nossos 3 R's. E o relacionamento é a base para qualquer coisa. Óbvio, né? Eu também super acredito nisso, porque a gente tendo um bom relacionamento dentro do espaço, né, escolar onde você trabalha, você sente vontade de estar ali, você deseja, almeja no dia, acabou o dia, fala, poxa, acabou, gente, poxa, mas amanhã tem mais, você sente desejo. Eu, Rosiane, né, quando você fala isso, que eu já vivi isso, já trabalhei em outras instituições. Quando a relação minha relação não estava boa no ambiente de trabalho, estou falando de N coisas, né? Mas uma dessas é o relacionamento do gestor comigo. Pelo menos comigo funcionou o seguinte: automaticamente eu desmotivei, sabe? Um relacionamento que o gestor não reconhecia, não validava, só criticava, mas não via o seu lado bom. Porque erros vão acontecer,
mas também tem muitos acertos, né? Então, pegar os erros, mas olha aqui, vamos melhorar. Mas começou quando meu relacionamento com o gestor começou a ficar ruim, eu falei, bom, aqui não é mais para mim, né? E foi alguns momentos que eu precisei trocar de instituição, porque eu não estava mais de acordo com aquilo que eu acreditava, né? Então, aqui, Simone, dito isso, eu acho que você já respondeu, que a outra pergunta que eu queria te fazer é por que uma gestão focada no professor é importante? Você já respondeu aí, né? É super importante, porque assim, o professor, como eu falei, na escola não é só o professor o centro, mas o professor é um termômetro. É ele que vai para a sala de aula, é ele que está diariamente com os nossos alunos. Então, é muito importante você ter esse reconhecimento, você reconhecer nesse profissional todas essas qualidades e que ele está diariamente numa sala de aula, no educar, porque não é um papel fácil. Então, assim, quando você tem uma gestão que dá essa voz ao professor, você escuta para planejar, você escuta para executar, é o diferencial. Nossa, Simone, você falou uma coisa agora que mexeu aqui comigo. Chega ali, escuta, né? A escuta é algo assim fundamental. E a gestão que não escuta, Simone, o que você acha que ela está fadada a acontecer com ela? Uma gestão que não escuta, que ela é dona da verdade e acabou. O que você acha que essa gestão está fadada a acontecer? Olha, é muito difícil a gente estar aqui fazendo críticas a um outro modelo de gestão, mas não é uma gestão que eu acredito. Então, eu acho que realmente não tem como persistir por muito tempo, porque assim, o ser humano foi feito para falar, foi feito para ouvir, a troca é a coisa mais enriquecedora de qualquer relação. Então, as diferenças, novamente, com as trocas, porque assim, eu ouvir, o saber pegar o que um professor propôs ou que ele realmente executa, trazer isso para uma gestão aberta, aonde está com essa possibilidade de ter dentro do seu planejamento, dentro da sua diária, do seu dia a dia no trabalho, a escuta só acrescenta ao profissional que está na gestão, dá motivação a quem está na sala de aula e isso só traz benefícios a todos. Eu, como professora, eu penso também que isso é fundamental para a gente, porque quando vem a escuta, né, o gestor tem suas diferenças de olhar, né, do professor e do gestor, mas quando ele ouve aqui o professor ele se sente mais parte daquele processo, mais parte da equipe, né? Ainda que possa ser coisas que não são tão relevantes ou que serão acatadas. A questão não é essa, se vai ser acatado ou não, mas esse ouvir, esse professor sentir que ele é ouvido nessa instituição por essa gestão. Eu penso que isso esse simples ato, né, de ouvir, esse cuidado, o professor se sente mais valorizado, né? Tipo, bom, nessa escola, nessa instituição, eu sou ouvido, então eu tenho voz, eu posso mostrar meu ponto de vista, e nenhum problema ser diferente, porque, né, várias pessoas, é normal que vão ter pontos de vista diferentes, olhares pontos de vista diferentes, mas o mais importante é ouvir e discutir sobre aquilo, conversar sobre aquilo para chegar a um denominador comum ou não chegar, mas o fato, como você falou, o ouvir, o discutir, isso já tem um crescimento entre a equipe e entre essa relação professor e gestor. E Rose, o ouvir não é só tá com o ouvido aberto, não. É ouvir olhar, é ouvir
acolher. Porque quando a gente está ouvindo, que às vezes a gente está falando, a pessoa está caminhando, está assim, olha para aquela pessoa, ouve com todos os seus sentidos. Não é só ouvir com o ouvido. Vamos ouvir com o coração, vamos ouvir com os olhos, vamos ouvir com as mãos. É óbvio que agora, em tempos de pandemia, ouvir com as mãos está um pouco difícil, né? Mesmo que com álcool em gel, entendeu? A gente não pode muito pegar, mas é muito importante você ouvir com todos os sentidos, porque a pessoa se sente acolhida e sabe que, por mais que o que ela tenha falado não vá realmente, às vezes, mudar aquele planejamento, a ideia não realmente, mas ela se sentiu acolhida, se sentiu ouvida. Vamos ouvir com todos os sentidos. Perfeito, Simone, adorei isso. Ouvir com todos os sentidos. Olha, levar para a vida. Exatamente. Bom, Simone, você, né, na outra live falou que você teve uma equipe, já teve, né, uma equipe assim dos sonhos. Eu nunca vou esquecer isso, Simone. Você falou que teve a equipe dos sonhos. E isso é o sonho de qualquer gestor, né? Então você já viveu isso. Eu tô que algumas pessoas entrarem, né? Inclusive tem aqui o Gerson, que é professor do meu filho, fez uma música linda para os professores dessa época de pandemia. Eu mandei para você hoje essa música. Eu ouvi, ele tá aqui. Ele tá aqui. Parabéns, Gerson. Parabéns, eu amei a música, linda, linda. Gerson Monteiro, então assim, depois quem quiser entrar lá, porque assim, no perfil dele tá linda demais, para nós que somos professores nesse tempo de pandemia, então é um acolhimento que a gente precisa nesse momento. E assim, eu vi também que logo no início tinha uma professora que trabalhou comigo, Andréia, que foi a professora numa escola em que eu fiz a gestão. Então, assim, ela é uma profissional encantadora. Queria falar que eu fiquei muito feliz com a presença dela aqui hoje. E ela também foi uma dessas professoras que fizeram eu ter essa equipe dos sonhos. Ah, que bacana! Muito bem-vinda, Andréia. Então, Simone, já que você teve essa equipe dos sonhos, você vivenciou isso, o sonho de qualquer gestor, né? Que é ter essa equipe. Fala um pouquinho, assim, rapidamente, né? O que você fez para essa equipe, para você encher a boca? Então, como eu falei, já falei hoje, vou estar sempre repetindo, porque assim, as relações são importantíssimas. Então, assim, para você primeiro ter e reconhecer isso em sua equipe. Então, assim, o saber ouvir, o saber se colocar no lugar do outro, isso é muito importante, porque aí você começa a perceber as diferenças que são riquíssimas e que podem trazer para você junções que às vezes você nem pensava em quando está lá montando um planejamento, montando projetos para o ano seguinte. Porque a nossa vida é assim, né? A gente agora está em outubro de 2020, mas já pensando, projetando 2021, todo aquele calendário, com tudo que uma escola realmente precisa para começar e finalizar o ano letivo. Então, assim, Rose, ter essa equipe é importante, antes de mais nada, você ter empatia. Você saber se colocar no lugar do outro e reconhecer e tentar tirar daquele profissional o melhor. Porque assim, a gente já sabe que dependendo do tempo que você já esteja trabalhando em colégio, às vezes você já pega alguns vícios, algumas características que são próprias suas de dar a sua aula ou de chegar a uma escola. Então é importante, quando você recebe todos esses profissionais, você quer e deseja formar a sua equipe, você saber e priorizar e valorizar individualmente todos, para aí sim a gente ter essa equipe no coletivo. Porque quando você às vezes pensa numa totalidade e esquece o indivíduo, esse sempre fica um ali no meio do caminho, um que é mais tímido às vezes fala menos, mas quando você tem um espaço
e um momento para cada um deles, eles já se sentem acolhidos, começam a se sentir reconhecidos com o seu trabalho. Aí isso você logo vê o resultado com engajamentos, com aquela pessoa querendo fazer alguma coisa, dando dicas, projetos, sentar, Simone, eu preciso, me ouve aqui, tive uma ideia com essa aula agora. Então, assim, você ter esse tempo para parar e ouvir o seu professor, e quando ele traz novidades, traz projetos que ele quer implementar na escola, através de uma aula, ou de uma simples matéria que ele deu, e às vezes assim, um conteúdo, tem alguma coisa que ele acha que possa trazer e enriquecer. Gente, isso é incrível. Todos saem ganhando. A escola, o aluno, todos. Verdade. É verdade. E dá mais motivação, né? Eu penso assim, quando você traz a sua ideia, né, porque às vezes o que acontece muito né, na gestão que nós vemos aí fora, é que o professor acaba fazendo só na sala dele, né? E morre ali, porque às vezes se ele falar, né, falar para o outro, nem todo mundo compra, o próprio gestor às vezes, na maioria das vezes, não escuta, e não funciona assim, e aquilo meio que morre, então vai desmotivando realmente com o tempo. Agora, isso que você falou, achei fantástico, Simone. Ouvir, né, ter um tempo individualmente com cada um, é isso? Tá congelando aqui para mim. É isso. Eu achei. Nossa, eu acho que isso é o que você fazia com a sua equipe? Sim. Porque é importante, como eu falei, com a sua equipe posso até dar isso como dica de hoje. E está congelando aqui para mim, Simone. Vou repetir. Posso dar como dica de hoje? Pode. Não, então, essa dica do... Fala aí, essa dica. Porque como você falou do ouvir cada um, eu queria dar isso como dica para os gestores, para os coordenadores que trabalham com uma equipe de docentes. Porque, assim, Simone, quando você fala do ouvir individualmente, eu não sei como é aí na sua escola, né, aí que você está nos ouvindo, mas eu acho que às vezes no momento que pelo menos que eu tive, né, como professora nesse individual, às vezes é no momento de uma avaliação, que é o único momento que é comum nas escolas particulares, né, ter esse momento da avaliação, mas é um momento, eu penso que é tão delicado, porque você está sendo avaliado pelo seu trabalho, e não é um momento muito de escuta, né? Fica naquela coisa, você não está falando desse tempo de avaliação, na hora que está avaliando o professor semestralmente ou anualmente. Não, eu falo isso assim, sempre que a gente... uma coisa que é muito importante no colégio, a sala dos professores tem esse espaço também, esse aconchego. Então, às vezes, na hora do lanche do professor, você parar um pouco mesmo a sua agenda e ter aquele momento para eles. Sentar, conversar. Ali a gente já discute, já vê muita coisa do que está acontecendo no dia a dia da escola. É óbvio também que a gente tem dias que a gente precisa deixar esses professores ali no café, sozinho, para entre eles também ter a troca. Eu trabalhei com um coordenador que ele falava assim, Simone, hoje não vamos entrar na sala dos professores, não. Vamos deixar hoje para eles falarem mal da gente. Então, assim, é importante também eles terem esse momento, né? Porque, assim, de desabafo, de querer falar alguma coisa. Então, mas quando você pode estar para estar, quando eu falo estar, para estar, presente, para ouvi-los, para troca, isso é muito importante. Aí dali você já pega alguma coisa e assim, o que eu costumava fazer é realmente semanalmente, quinzenalmente, sempre chamava na minha sala, sabe? Vamos lá, vamos conversar. Aí assim, como é que tá? Como é que tá? E aquela turma? E aquele aluno? Tem alguma coisa que você pode propor? Tem uma aula que você queira fazer diferente? Então, assim, através disso a gente vai ouvindo. Às vezes você ouve um outro que casa com uma ideia de um outro que falou com você e você às vezes junta os dois para fazer um projeto. E assim as coisas vão nascendo. É uma escola viva, é uma escola em movimento, é uma escola que está sempre
com esse olhar para o professor em prol de quem? Do aluno. Então, todos saem ganhando. Exatamente. Nossa, fantástico isso aí, Simone. Simone, seguinte, né? Essa dica aí matadora, eu gostei dessas duas dicas, Simone. A gente está dando muitas aqui já para os gestores, que eles já podem sair aí amanhã e semana que vem aplicando na equipe deles. A primeira aí foi ouvir individualmente esses professores sem ser no momento de avaliação. Eu acho que isso, eu achei isso fantástico. E a sala dos professores, né, Simone? Você falou assim da sala dos professores ter um momento do aconchego. E é interessante a gente pensar aí, você, gestor que está nos ouvindo, como é que está a sua sala dos professores, né? Como é que está você tem esse momento de escuta, né? Esse momento de escuta no geral, né? Às vezes o professor pode não estar rendendo tanto, não está dando todo o potencial que ele tem, mas às vezes ele está passando por um momento que não está podendo fazer aquilo. Às vezes, como a Simone sugeriu, ter esse tempo para conversar já dilui isso, esse professor consegue, né, ser ouvido, colocar para fora e resolver a questão dele pessoal, ou seja, não é resolver, mas só o fato dele ser ouvido, isso já vai impactar no resultado dele, no desempenho dele na sala de aula, na escola, né? E o outro ponto que você falou da sala dos professores, ter um aconchego, né, que você criou aí com a sua equipe dos sonhos, que ter esse momento do aconchego, uma sala aconchegante, onde os professores podem fazer a troca, momentos que você, né, como gestor, entrava para participar por conta desse relacionamento com os professores, e também o que eu achei mais engraçado, Simone, foi até o momento que você também não participava, para ter o momento só dos professores falarem, né? Falarem dos gestores, que é normal, que isso vai acontecer. E não necessariamente está falando mal, às vezes você está falando até bem mesmo do gestor, dar esse espaço para eles, né? Que isso é bom. Bom, minha gente, já falamos aqui então o que é ser professor, por que tudo começa pelo professor, o que é uma gestão focada no professor, né? Por que uma gestão focada no professor é importante? A Simone aí já comprovou para a gente um pouco do que ela já fez com a equipe dela, com a equipe que ela teve dos sonhos, né? Um pouco do que ela fez com essa equipe e os resultados que ela teve, né? Que ela conseguiu. Nós vimos também como fazer uma equipe, né, focada, uma gestão focada no professor. A Simone aí já deu um pouco de duas dicas matadoras, mas antes que o Instagram derrube a gente aqui, né, a gente só tem, eu acho que não sei se é 50 minutos ou 1 hora, mas ainda tem coisa aqui para a gente falar. Simone, eu queria que você desse aqui para os gestores, para quem está nos ouvindo, para quem depois vai compartilhar, como você pode dar dicas assim de como fazer uma gestão focada no professor. Você já falou um pouquinho, né? Mas você ainda pode dar mais dicas hoje aqui? E que, quem sabe, o professor que está aqui nos ouvindo pode também levar para a escola dele, né? Lá para o gestor, ter um momento de troca e levar essa dica. Se esse gestor tem ouvidos, né, com todos os sentidos, é aberto para receber tudo isso, é só ganho para a equipe. Como eu falei, Rose, a questão de você ouvir o individualmente, isso é muito importante, porque às vezes quando você já faz uma reunião sem ser uma avaliação, mas no geral, é óbvio, por características e personalidades de cada um, sempre vai ter um professor que vai falar mais que o outro. Às vezes um outro que não quer falar porque não concordou, não quero levantar aqui polêmica. Então, assim, nunca você vai conseguir, numa totalidade, quando tem toda uma equipe, ouvir todos. Por isso que é importante você perceber
cada um com a sua individualidade e particularidade. Por isso que é importante ter esse momento. O coletivo é bom, agrega, a gente tem troca, mas para o ouvir, para você realmente perceber esse professor como profissional, como pessoa, como parte da sua equipe, é importante esse momento do individual. Então, antes de você finalizar o ano, antes de você ter aquela avaliação anual que você tem lá com o seu professor, você pode, ao longo do ano, estar ouvindo e chamando o seu professor para saber um pouquinho como está a turma, como ele está, o que ele está pensando, como a gente pode fazer, mexer, enfim, adequar. E isso é muito importante. Quando eu falo isso, a dica hoje é ter uma consciência dessa gestão, de formar um planejamento de forma mais horizontal. Aquela em que os colaboradores, né, os professores, têm mais autonomia e responsabilidade, sendo que as decisões, né, são tomadas sempre em conjunto, por uma equipe. Então, isso é muito importante, é a minha dica de hoje. É você ter um olhar para esse professor, ter esse ouvido e fazer uma gestão mais horizontal, dando voz e autonomia a todos. Nossa, Simone, hoje nós tivemos bastante dicas, né? Por aqui. Teve a dica de ouvir individualmente, ter um tempo, gente, isso eu achei fantástico, ter um tempo individualmente com cada professor, o aconchego dessa sala dos professores, né? E o gestor entrando em alguns momentos, né, para que possa esse relacionamento entre professor e gestor ele ficar mais próximo, mas ao mesmo tempo dando espaço, né, saindo quando necessário esse gestor, para deixar só esses professores, né, para fortalecer ainda mais esse relacionamento e ter um momento só do professor ali. Eu achei isso fantástico, ter o aconchego da sala dos professores para isso. Ouvir, como eu falei, individualmente, e essa última que é a consciência do planejamento horizontal. Simone, quando você fala assim de consciência do planejamento horizontal, eu não sei se pode ter alguém aqui que não saiba o que é isso, embora você já tenha falado, né, que é a participação de todos, é isso? Isso. É quando tem muitas escolas ou muitos profissionais, a própria filosofia da escola não permite, já leva alguma coisa fechada do que a escola já propõe e só delega. Mas quando você também como coordenador já tem que ter também algum planejamento, mas você leva e vem recheando ele, com que cada um vai falando, com que cada um vai acrescentando, depois daquilo ali a gente molda bonitinho, leva para casa, leva para nossa sala para estudar melhor, é um outro planejamento. É um planejamento que teve a ajuda de toda uma equipe, diferente quando já chega uma coisa prontinha para a gente. Então, quando você, que é professor, se sente parte do processo, você sabe que você contribuiu para aquele planejamento, você tem mais autonomia, você tem autonomia e mais prazer em realizar o trabalho. Hashtag fica a dica, hein, gente? Então, ouvindo, vamos massificar nessa dica aqui do conselho de classe, né, Simone? Dicas de ouro. A gente não pode sair sem. Então, gestão focada, né, no professor, gestão focada lá no relacionamento, para que a gente tenha resultados e para que esse professor seja reconhecido. Então, ouvir individualmente, ter um momento individual com esse professor, aconchego, gente, sala dos professores, momento dos professores, um aconchego, né, um cuidado que você está tendo com esse professor, consciência desse planejamento horizontal, né, onde o gestor vai trazer, sim, as suas sugestões, mas vai ouvir para construí-lo coletivamente, né, para que todos da equipe se sintam parte desse planejamento. É isso, né, Simone? Isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, né? E espero que essas dicas que nós demos aqui, vocês possam levar para a escola de vocês, seja você professor que está aqui nos assistindo, você gestor
que está aqui assistindo, que você já possa aplicar amanhã, semana que vem, já com a sua equipe. Espero que vocês quiserem sugerir temas aqui para gente, para que a gente possa estar aqui discutindo, conversando e trazendo mais dicas para vocês, deixa lá nos comentários, deixa lá no nosso Instagram, posta lá que nós vamos ler e quem sabe vai ser tema aqui da gente na nossa conversa aqui no Conselhos de Classe, tá bom? Gente, tchau, tchau. Então fiquem ligados que semanalmente vai ter live aqui. E nós vamos sempre postar, né, quando tiver o horário. Fique ligado aí no nosso Instagram, tá bom? Beijo, obrigada, Simone, pela participação. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau e boa noite. Beijo.